Hoje a gente vai falar de notação científica para quem tá com um pouquinho mais de dificuldade nessa área, tá? Bom, antes de sair colocando expoente em cima de 10 sem saber o que tá fazendo, vamos entender o que significa isso. Primeiro, vamos dar um exemplo mais simples possível, que é o 10 ao quadrado. 10 ao quadrado todo mundo sabe, ou deveria saber, que é 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é igual a 100. Então, olha só o que aconteceu. Esse 2 aqui em cima fez aparecer 2 zeros depois do 1. Se eu tivesse um 10 elevado a 3, isso é igual a 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100, vezes 10 é 1000. Mais uma vez, o 3 aqui em cima fez aparecer 3 zeros depois do 1. Então, isso sugere que se eu tiver um 10 elevado a 4, eu vou ter um 1 seguido de 4 zeros. Se eu tiver um 10 elevado a 5, eu vou ter um 1 seguido de 5 zeros. E assim por diante. É assim que a gente usa. Isso se chama notação científica. A gente usa ela quando a gente precisa deixar números muito grandes ou números muito pequenos mais simples de serem escritos. Então, vamos dar um exemplo mais simples possível. Vamos dar o exemplo do número 5.000. Todo mundo concorda que 5.000 eu posso escrever como 5 vezes 1000. E 1000, em notação científica, eu sei que é 10 elevado a 3. Então, 5.000 eu posso escrever como 5 vezes 10 elevado a 3. Um outro exemplo seria o número 410.000. Bem, 410.000 eu também posso escrever como sendo 41 vezes 10.000. Se eu colocar na calculadora 41 multiplicar por 10.000, tem que aparecer 410.000. E eu sei como se escreve 10.000 em notação científica. Tá aqui e se escreve como 10 elevado a 4. Ou seja, eu posso escrever isso aqui como sendo 41 vezes 10 elevado a 4. É uma forma de se escrever notação científica, mas não é forma padrão, porque esse número 41 ainda é um número muito grande. E normalmente, vamos escrever aqui embaixo, a gente tem um número que multiplica o 10 elevado à enésima potência. Esse n aqui está deixando o expoente mais genérico possível. Está dizendo que pode ter qualquer número ali em cima. E como eu estava dizendo, 41 é um número muito grande. E normalmente o número que multiplica o 10, ele deve ser um número entre 1 e 9. E, obviamente, 41 não está entre 1 e 9. Então, como é que a gente vai fazer para transformar esse 410.000 em notação científica e o número que multiplica o 10 não ser mais um número tão grande? A gente vai usar a forma que a maioria das pessoas usa. Primeiro, a gente vai olhar para esse número 410.000. A gente não está vendo vírgula. Quando não se vê vírgula, a gente sabe que ela está aqui atrás. E a gente vai andar com ela até chegar em um número que seja entre 1 e 9. Vamos lá? Vamos andar. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Olha só, se eu andar 5 casas e colocar vírgula aqui, o número que eu acho é o número 4,1. E confere, 4,1 está entre 1 e 9. E eu andei 5 casas até chegar nesse número. Então, eu vou ter 4,1 vezes 10 elevado a 5. 10 elevado a 5, eu sei quanto é.
é 100 mil. E se eu colocar na calculadora 4,1 e multiplicar por 100 mil, eu vou achar com certeza 410 mil. E é assim que a gente faz para transformar um número em notação científica. Vamos dar mais alguns exemplos para ficar um pouco mais rápido da gente fazer essa transformação. Vamos lá. O próximo exemplo é o número 302 milhões e 1. Vamos tentar seguir os mesmos passos que a gente seguiu aqui em cima. Não estou vendo vírgula, ela está aqui. Vamos andar e contar quantas casas ela andou. E chegar num número que esteja entre 1 e 9. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andei 8 casas. E parei no número 3,02. Mas eu sei que tem um 0,00001. Mas se eu colocasse esse número inteiro na notação científica, não ia ajudar em nada, já que a minha intenção ao usar a notação científica é transformar o meu número num número mais simples. Então, ao invés de transformar esse número num número igual, eu aproximo ele, colocando esse tiozinho em cima do igual. Esse tiozinho é tiozinho, não é um tio pequeno. Ih, piada ruim. Aqui, então vamos lá, voltando ao nosso número. O número que a gente achou foi o número 3,02 vezes 10, relevado a quantidade de casas que eu tive que andar com a vírgula, que foram 8. Então, eu posso escrever esse número gigante como sendo aproximadamente 3,02 vezes 10 a 8. Eu posso aproximar ainda mais e chamar esse número de 3 vezes 10 elevado a 8. Eu aproximei tanto que eu ignorei essas casas decimais. Não está errado, é um número aproximado e facilita a gente, porque olha só, esse número gigante de 302 milhões virou 3 vezes 10 a 8. É para isso que serve notação científica. Vamos dar mais um exemplo para terminar essa parte. Um exemplo do número, vamos ver, 73 milhões e 200. Como é que eu consigo escrever esse número em notação científica? Mais uma vez, não estou vendo a vírgula, ela está aqui. Vou andar com a vírgula até chegar em um número entre 1 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cheguei no número 7,3. Isso multiplica o 10 elevado à quantidade de casas que eu andei. Eu andei quantas casas? 7 casas. Então, 7 vem aqui em cima. Bom, mas no começo eu tinha dito que notação científica serve para transformar tanto números muito grandes quanto números muito pequenos em números mais simples de serem escritos. Mas até agora a gente só viu números muito grandes. Então vamos ver algum número menorzinho? Vamos ver um exemplo. Vamos falar do número 0,00000032. Esse é, obviamente, um número muito pequeno. Como é que a gente vai fazer para transformar ele num número mais simples, usando notação científica? Aqui em cima, a gente andou com a vírgula até chegar em um número entre 1 e 9. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que aqui, como a gente andou com a vírgula para a esquerda, aqui a gente vai andar com a vírgula para a direita, até chegar num número entre 1 e 9. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cheguei no número 3,2. Eu andei quantas casas? 6 casas.
Então, eu vou ter 3,2 vezes 10 elevado a 6. Mas tem uma diferença. Esse número é um número muito pequeno, o que faz esse expoente ser negativo. Então, precisamos lembrar que se eu tenho um número muito grande e ando com a vírgula para a esquerda, eu tenho um expoente positivo. Se eu tenho um número muito pequeno, eu ando com a vírgula para a direita e tenho um expoente negativo. Se for mais fácil para vocês de lembrarem, lembrem assim: o número é muito grande, o expoente é positivo. Se o número é pequeno, o expoente é negativo. É um jeito que me ajudava. Se ajudar vocês, melhor. Vamos ver outro exemplo de um número bem pequeno? É o número 0,0000003002. Como esse número fica simplificado por notação científica? Vamos andar com a vírgula até chegar em um número entre 1 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andei 8 casas. E achei o número 3,002. Isso vezes 10 elevado à quantidade de casas que eu andei com a vírgula. 8. Mas como é um número muito pequeno e eu andei para a direita, esse 8 é negativo. Eu consigo aproximar esse número para deixar ele mais simples ainda. Ponho um tiozinho aqui em cima e transformo esse número em aproximadamente 3 vezes 10 a menos 8. Até aí tudo bem. Mas espera aí. Esse sinal na frente do expoente, ele só está ali para dizer que o número é pequeno ou ele significa alguma coisa de fato? Essa é uma boa pergunta que eu fiz a mim mesma. Na verdade, ele significa alguma coisa sim. Ele significa que a base do número, ou seja, o 10, ele na verdade é o denominador de uma fração. Peraí, denominador de uma fração? Como isso acontece? Vamos voltar aqui em cima. Eu tenho expoente negativo, lembra? Isso significa que eu posso escrever esse número como sendo 3,2 vezes 1 sobre 10 elevado a 6. E aqui a mesma coisa. Eu posso escrever esse número como sendo 3 vezes 1 sobre 10 a 8. E assim eu consigo tirar um menos da frente do expoente, se eu pegar um número todo e colocar ele no denominador. É isso que significa esse sinal de menos. Serve tanto para a base 10 quanto para qualquer outra base. Se o expoente for negativo, isso significa que a base, na verdade, é o denominador de uma fração.